Audiobook O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Estamos no capítulo 26. Exortação a libertar a Itália dos bárbaros. Depois de haver refletido em tudo o que disse nos anteriores capítulos, após ter perguntado a mim mesmo se os tempos atuais da Itália são de molde a permitir que um novo príncipe adquira pela celebridade e se um homem sábio e virtuoso poderá encontrar aqui matéria suscetível de tomar nova forma que constitua motivo de glória para ele e um benefício para a totalidade dos italianos, concluí que talvez nunca tenha existido outra época tão propícia à vinda de um novo príncipe como a de hoje. Se, conforme eu disse, para conhecer a virtude de Moisés, a grandeza de ânimo de Ciro e a excelência de Teseu, era necessário, respectivamente, que o povo de Israel fosse escravo no Egito, que os persas estivessem oprimidos pelas Medas, que entre os atenienses lavrasse a desunião. Assim, no presente, para se conhecer o valor, ou seja, a virtude de um espírito italiano, era preciso que a Itália descesse ao extremo de hoje, que fosse mais escrava do que os hebreus, mais oprimida que os persas, mais desunida que os atenienses, sem chefe, sem ordem, vencida e despojada, dilacerada, invadida, e que estivesse vencida, e que tivesse suportado toda a espécie de vexames. Embora um ou outro de seus homens haja revelado indícios de gênio, deixando supor que Deus o destinará à missão de o redimir, viu-se depois que no ponto culmitante das suas ações sofreu o repúdio da fortuna. Destarte, tendo ficado como que sem vida, ela espera quem venha curar-lhe as feridas e pôr um paradeiro à pilhagem dos lombrados, às expoliações e tributos do reino de Nápoles e de Toscana, e a sare de todas as chagas, já de muito granguenadas. Veja-se como roga ao Senhor que lhe mande alguém capaz de a salvar dessas crueldades e insolências bárbaras. Como está ainda inteiramente pronta a seguir uma bandeira, desde que alguém a desfraude. E a quem poderia ela, no momento presente, confiar melhor a realização das suas esperanças do que a vossa ilustre casa, com os seus méritos, virtudes e fortunas, com as graças de Deus e da Igreja, a qual deu um príncipe, o Papa Leão X, à casa dos Médicis? Quem mais do que ela, indicado para se colocar à frente dessa obra de redenção? Isso não será difícil se o lembrardes da vida e das ações dos príncipes que mencionei. Posto esses homens fossem extraordinários, nem por isso deixaram de ser homens, e nenhum deles teve a oportunidade tão boa como que a de agora se apresenta, pois as suas empresas não foram mais justas nem mais fáceis do que esta, nem Deus foi para eles mais benevolente do que o que é para convosco. De grande justiça reveste-se o caso atual. É sempre justa a guerra quando necessária, e piedosa as armas quando não há esperança a não ser nas armas. Favorabilíssimo é o ânimo existente, e quando esse existe e se inspira nos exemplos que para isso vos propus, não pôde haver grandes dificuldades. Outro sim, vence, no caso, ocorrer fatos extraordinários sem precedentes, filhos da vontade de Deus. As águas do mar separaram-se, uma chuva indicou o caminho, da pedra jorrou água, choveu maná, e tudo concorre para a vossa grandeza. O resto pertence a vós fazê-lo. O Todo-Poderoso não quer fazer tudo para não nos tirar o livre-arbítrio e a parte da glória que nos cabe. Não vos admirei que nenhum dos italianos por mim referidos tenha sido capaz de fazer o que, da vossa ilustre casa, se pôde esperar, nem que, depois de tantas resoluções e de tantos manejos bélicos, pareça ter se extinguido da Itália a virtude militar. A razão desse fato está em que as antigas instituições militares do país não eram boas e ninguém soube fundar novas.
nada contribui tanto para a glória de um homem que surja do horizonte quanto as novas leis e instituições que ele venha a criar. Quando elas são grandiosas e sólidas, tornam-no digno de mais alto respeito e de admiração. Ora, não falta na Itália matéria adaptável às mais variadas formas que um artífice lhes queira dar. A virtude que escassear nos chefes, supri-la-ão os subalternos. Observai os duelos e as lutas de grupos e verei até que ponto chega a força, a destreza e o talento dos italianos. E todavia, quando a luta é de exércitos, esses dotes desaparecerem. Tudo isso tem por causa a fraqueza dos chefes. Os capazes não se sujeitam a obedecer. Todos se julgam capazes, e até hoje nenhum houve cujo valor e fortuna fossem bastante para compelir os demais a dobrarem as cerves. Daí provém que de tão longo decurso de tempo, em tantas guerras feitas nos últimos 20 anos, todas as vezes que o exército se compunha inteiramente de italianos, só fracasso se tenha verificado. Disso dão testemunho primeiro Taro e depois Alexandria, Capua, Genova, Vailate, Bolonha e Mestre. Se vossa ilustre casa quiser, portanto, seguir o exemplo dos homens insignes que redimiram as suas províncias, cumpre-lhe antes de mais nada ter como verdadeiro alicerce de qualquer empresa exércitos seus, porque não se encontram mais soldados fiéis, sinceros e eficientes como os italianos. E se individualmente são bons, melhores ainda serão quando todos juntos se virem comandados, distinguidos e sustentados pelo príncipe. É necessário, por conseguinte, apresentar essas armas para poder, com virtude italiana. É necessário, por conseguinte, apresentar essas armas para poder, com valor italiano, defender-se dos estrangeiros. Posto que as infantarias suíças e espanholas tenham fama de temíveis. Ambas possuem falhas, motivo pelos quais uma terceira espécie de tropas poderia não apenas resistir-lhes, mas também vencê-las. Com efeito, os espanhóis fraquejam diante da cavalaria e os suíços têm medo dos infantes quando estes os acometem com um império igual ao seu. Daí se origina o fato de que a experiência já demonstrou e ainda demonstrará de que não podem os espanhóis arrostar a cavalaria francesa e de serem os suíços esmagados pela infantaria espanhola. É verdade que deste último caso não houve até agora uma prova cabal. Contudo, tivemos uma parcial batalha de Ravenna, quando a infantaria espanhola lutou com as tropas alemãs, que empregam um método de combate igual ao das suíças. Os espanhóis, valendo de sua agilidade e dos seus broquéis, insinuaram-se por entre os piques alemães e atacaram-nos livremente, sem que os seus adversários pudessem defender-se. E temo-los-iam matado todos se a cavalaria não houvesse investido contrades. Conhecidas, pois, as falhas de uma e de outra dessas infantarias, pode-se organizar uma de novo tipo, apta a resistir à cavalaria e não receosa dos infantes. Bastará para tanto criar novas espécies de armas e novas maneiras de combate. É isso que dá prestígio e grandeza a um príncipe novo. É, portanto, essencial aproveitar essa ocasião para que a Itália veja, após tanto tempo, aparecer o seu redentor. Nem sei exprimir com quanto amor, com quanta sede de vingança e fé obstinada, com quanta ternura e quantas lágrimas ele seria acolhido em todas as províncias, que tanto padeceram com aquelas inundações estrangeiras. Que portas se fecharam diante dele? Que povos lhe recusariam obediência? Que inveja ousaria opor-lhes? Que inveja ousaria opor-se-lhe? Qual italiano capaz de negar a sua homenagem? A todos repugna esse bárbaro domínio. Abrace, pois, a vossa ilustre casa essa causa, com aquele espírito e aquela esperança com que se abraçam as empresas justas, para que debaixo das suas insígnias se nobilite esta pátria
e sob os seus auspícios se cumpra o dito de Petrarca: a virtude empunhará as armas contra a fúria, e a luta será breve, porque o antigo valor ainda não se extinguiu nos corações italianos.